Seja bem-vindo, você já me conhece, sou o engenheiro Rodinei. E eu estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que tem ajudado muito o meu trabalho profissional. Eu posso dizer para vocês hoje que é a pessoa mais importante no que se diz respeito em mídia em Bragança Paulista. Cláudio Moreno. Obrigado. Como é que vai, mestre? Tudo bem, Rodrigo? Como é que está? Um prazer, obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras elogiosas e estou à disposição para as suas perguntas. Fique à vontade. Cláudio, eu moro em Bragança Paulista já fazem aí 13 anos, né? E no período da rádio passaram-se várias pessoas aí. Mas você, quando se assumiu esse programa da manhã, a rádio tomou um outro corpo. O paradigma, o sistema de imprensa em Bragança Paulista tomou um rumo diferente, né? Mas vamos começar lá um pouquinho do passado. Quanto tempo Cláudio Moreno está em Bragança Paulista? Pois é, Rodinei, amigos que nos acompanham, eu estou aqui em Bragança desde 1992. Eu comecei na Rádio AM aqui em Bragança em 1992, fazendo de tudo um pouco, né? Desde produção de programas de companheiros comunicadores, como o Ney Tavares, fazendo mesa de áudio em final de semana, substituindo eventuais companheiros, como foi o caso da ex-vereadora Juliana Saciloto, que eu tive a oportunidade de fazer um programa no lugar dela, numa campanha eleitoral. Aí conheci várias pessoas nesse meio, esse pessoal da direção da rádio, os proprietários, o José de Lima, que foi prefeito da cidade, a dona Maria de Lima, e daí surgiu essa oportunidade de apresentar um programa na emissora. E fiquei 11 anos na Rádio AM aqui em Bragança Paulista. E daí começou esse envolvimento com a prestação de serviço, com a entrevista, com um programa um pouco mais polêmico. E isso foi realmente uma grande oportunidade. 11 anos na rádio mais antiga da cidade de Bragança Paulista, ligada a um grupo político muito forte, né? O José de Lima foi prefeito da cidade durante 3 mandatos, né? Uma liderança muito importante. A gente foi aprendendo com isso. Eu acho que o caminho que me abriu foi essa situação de prestar serviço, dar voz ao povo. Isso eu acho que abriu portas mais facilmente para o meu trabalho. Muitas vezes as pessoas, você faz programa de televisão, você faz rádio, é super conhecido aqui na região. E talvez você que está nos vendo hoje, talvez não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente o Cláudio Moreno. Ouvir a voz do Cláudio Moreno, né? Então, às vezes você encontra a pessoa no terminador, acontece de a pessoa te encontrar, parece que eu te conheço de algum lugar e conhece você pela voz. Antigamente o pessoal reconhecia muito pela voz, mas depois que surgiu a TV em Bragança, aí houve essa oportunidade das pessoas ligarem uma coisa à outra. E a gente que vem naturalmente do rádio, a gente tem um pouco de preocupação com isso, porque um dos charmes de ser comunicador de rádio era essa coisa de incógnita. Nossa, mas como será o meu comunicador? Como será que é o Cláudio? Muitos ouvintes tinham o Cláudio Moreno deles e delas, né? Elas imaginavam, e às vezes quando havia o primeiro contato, só, nossa, mas puxa, eu pensei que você fosse muito mais velho, ou mais novo, ou mais bonito, ou mais feio, ou careca, ou alto. Isso é interessante demais e é o charme da comunicação. Agora, com a televisão, aí ficou um pouco mais difícil. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E a gente usando essa ferramenta agora, que é a internet, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com propaganda, quem trabalha com política, seja o que for, seja a prestação de serviço que for, não pode ignorar essa pecinha aqui, tem que estar interagindo. Você vê, e não veio para tirar o lugar de nada, veio para agregar valor, conteúdo e tudo mais. Agora, que essa coisa da pessoa chegar e falar, nossa, vem cá, eu te conheço de algum lugar. Ah, rapaz, tem cada passagem que você nem imagina. Vamos ver se depois você me conta uma aqui. Posso contar já uma? Conta uma aí. Fui fazer uma reportagem meio sigilosa. Coloquei um boné, falei, pô, vou lá, é uma investigação, né? Sei. O pessoal não pode saber que sou eu. Aí cheguei no local, olhei pro garçom, entrei e falei, tudo bem? Por favor, dá uma Coca-Cola. Ele, ô Cláudio Moreno, como é que você tá? Tudo bem? Pô, ouço você todo dia na rádio. Eu não acreditei. Acabou a reportagem ali, fui embora, né? Você foi tentar descobrir algumas coisas. Isso, meio disfarçado, boné, óculosinho e tal. E a voz entregou. A voz entregou. O atendente do local que eu ia, tinha uma denúncia que lá estava acontecendo certas coisas e quando eu cheguei que ele falou, oi Cláudio Moreno, bom te ver aqui, eu fui embora, né? Acabou a matéria. Dificilmente alguém não ouviu você ainda aqui na região, né? Eu te falo isso porque todos os lugares que eu vou, depois que eu comecei a conviver com você lá, as pessoas falam como é que é o Cláudio Moreno. Você é extremamente, talvez a palavra não é flexibilidade, mas a versatilidade.
né? O seu programa é variado. Então você oferece várias alternativas ali dentro de informação, o trabalho da imprensa, o trabalho jornalístico mesmo. Como é que você, no seu dia a dia, você desenvolve isso para chegar ali? Porque eu mesmo já estive com você várias vezes ali e eu vejo que muitas coisas estão na sua cabeça. Você tem a informação, você não é o tipo do cara que chega lá com a coisa toda formatada, não. Você sabe o que você quer fazer, mas é uma coisa que você já está meio que programado isso. Como é que você desenvolve no seu dia a dia essa história de apresentar todo dia uma novidade, todo dia crescer a sua audiência, sem aquela coisa engessada? Então, você próprio disse, é um programa de variedades. Então, para efeito de produção, eu tenho que estar um pouco antenado com algumas coisas. Mas é evidente que a gente acaba indo mais para 2 ou 3 assuntos mais relevantes para o trabalho que eu faço. Então, como eu cubro política, eu tenho que estar bem antenado no que ocorre, né? Tanto a nível de Brasil, fora do Brasil, em especial Bragança Paulista. E como eu levei o programa para o lado de uma prestação de serviço, se eu vou receber alguém sobre algum tema, eu faço uma pesquisinha antes. Mas, como você disse, eu não gosto, até o estilo que eu acho que o ouvinte mais gosta, é de algo mais natural. Porque se fica aquele negócio muito certinho, muito aquelas perguntas que ela fala, rapaz, isso foi combinado. E às vezes não dá o resultado que você quer. Agora, Rodinei, uma vantagem dessa abrangência de assuntos e tudo mais, o ouvinte hoje ajuda muito. Né? Às vezes tem programa que eu chego, eu tenho uma pauta lá marcada, e o ouvinte muda 90% da pauta. Né? Com telefonemas, com passagem através do MSN, com contatos dizendo o que está acontecendo. Mas, especificamente, respondendo a sua pergunta, tem áreas que eu tenho que estar sempre pesquisando, lendo, acompanhando. E hoje a gente tem a vantagem de, na área política, ser meio que fonte de informação, devido aos contatos que a gente tem com o pessoal da área política. Agora, a questão de versatilidade, para quem faz programa de variedades, tem que ter um pouco de nato já tem que ter aquela vantagem. Porque hoje, para a gente ir para a televisão, é mais fácil do que alguém que está começando no rádio. Você pode observar, os grandes jornalistas que trabalham hoje em Globo, Record, grandes empresas de comunicação, aqueles que vêm do rádio têm muito mais facilidade do ao vivo. O pessoalzinho que vem só da universidade ali para aquele local, eles pegam, mas levam um tempo um pouco maior. Mas uma das coisas que eu vejo no Cláudio Moreno é essa coisa de sentir mesmo. Ou eu estou enganado? Você sente esse negócio. Tem que acreditar. Você vive o negócio. Tem que acreditar. Quando você está defendendo uma ideia, você não é aquela coisa política. Você tem uma formação numa ideia e você trabalha aquilo e você sente ela. Você vive as pessoas. As pessoas ligam, você sente aquilo, já começa a organizar, a procurar caminhos. Você gosta desse negócio. É uma coisa que é tua. A gente acaba, às vezes até exagera um pouquinho, né? Eu dou como exemplo esse caso da passagem de ônibus em Bragança. Eu acho que hoje a empresa de ônibus ela corre atrás do que lhe interessa. Quem tem a obrigação de mediar isso deveria ver um pouquinho o lado de quem não tem voz, que é a população. Então, eu sinto na pele aquilo ali. Sabe que você está numa emissora de rádio, chegar uma família lá contando o que passou para chegar no trabalho, o que implica aquilo ali na vida dela. Então, como a gente passou por isso também, e passa às vezes, não é? Ninguém tem assim abundância de recursos para tocar a vida como muitos outros fazem, então a gente acaba meio ficando com aquela ideia, puxa vida, se a maioria está passando por esse problema, vamos investir nisso aí. Aí às vezes você responde processo, às vezes você é ameaçado e tal, mas eu sempre digo o seguinte, ou você faz e se envolve, ou você não faz. Não dá para ficar fazendo de conta, não dá para chegar lá. Existem alguns profissionais que entendem o seguinte, não, jornalismo, comunicação, tem que ser sempre certinho como ensina na universidade. O lado de cá, tem coisa que não, você tem que opinar. E o forte da minha atuação é prestação de serviço e opinião. Agora, sempre tem um ou outro que não gosta, né, Rodinei? Às vezes, em especial aquelas pessoas que estão sendo cobradas, elas não gostam muito não. Cláudio, aí tem uma outra coisa que eu particularmente fico admirado, né? Eu admiro porque você é casado, você tem filhos, não é? Uma família super bonita, super bacana. Já tive a oportunidade de encontrar você com a sua família toda.
E essa coisa de falar a verdade, né, numa rádio, para cobrar as responsabilidades, isso não é uma coisa para qualquer pessoa. Talvez esse é o grande, digamos assim, o teu diferencial hoje no que se diz respeito à rádio, à televisão, como âncora de jornalismo, de imprensa, de fazer o trabalho de imprensa, propriamente dito, né? Como é que você, no seu dia a dia, você encara isso? É uma coisa normal? Você às vezes fica um pouco preocupado? Porque você vai para uma linha realmente muito corajosa, né? Porque como o brasileiro tem aquela mania seguinte: eu vou falar hoje mal de uma pessoa, daqui a pouco amanhã eu preciso dela. Entendeu? Certo. Tipo, é como se o cara não quisesse ficar com o rabo preso com ninguém, tá em cima do muro, quer dizer, não, deixa comigo que eu vou ajeitar isso aqui. Você já não tem disso. Você sempre tá de um lado, não é? E normalmente você está defendendo aquela lógica do que é o correto. Eu acho que você está sempre embasado no que é o correto para as pessoas, pelo menos para a maioria das pessoas. Como é que é essa sensação tua no teu dia a dia em Bragança Paulista, que é uma cidade grande, de 150 mil habitantes, mas você sai na rua, você encontra todo mundo, cruza a praça, tá na cidade, como é que é isso aí? Então, às vezes a gente passa por alguns apertos, né? Eu já tive que abordar alguns assuntos que envolviam amigos meus, né? E eu sempre digo o seguinte: olha, se você vai para a vida pública, a cobrança é diferente. É diferente eu cobrar o Rodinei, amanhã um prefeito, um vereador, um deputado, do que eu cobrar o Rodinei, que é um palestrante simplesmente, que é um empresário de sucesso na sua área. Eu tenho uma cobrança, tenho uma forma diferente. Agora, quando é poder público, aí muda um pouco a regra. Quando você falou, não, a questão de ter família e tal, antes de eu ter filhos, a minha atuação era muito mais incisiva do que é hoje. Depois que a gente passa a ter família, influencia um pouco. E quantas vezes eu fui ameaçado? Enquanto chegava só a mim, estava tranquilo, porque batia e voltava, e pela idade a gente... Mas mesmo assim, eu já disse lá na direção da Rádio FM 102, e digo para os meus amigos o seguinte: no dia que eu chegar na rádio, ligar aquele microfone e ficar pensando 5, 6 vezes para falar uma coisa, eu paro. Se eu acreditar no assunto, se eu tiver comprovação, se eu tiver documentos, seja envolvendo Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, eu vou noticiar e vou dar a minha opinião. A gente tem a responsabilidade, né? A gente não vai para o lado pessoal. Quantas vezes eu recebo denúncia de, olha, tal político fez isso na vida pessoal, ele é a mulher... Não nos interessa. Interessa o que ele está fazendo com o nosso dinheiro. A administração que ele está dando para aquilo que você paga. Aí sim a gente vai. Mas se você quis saber se há ou não ameaças, se tem ou não problemas, existe sim. Agora você tem que saber administrar. Em alguns momentos, o que conta é que a gente tem um apoio também forte da empresa que trabalha, não é? Seria impossível eu tocar um programa como eu toco se não tiver por trás um departamento jurídico bom, um pessoal dando uma segurança, falando, olha, tem documento? Tá, é verídico? Toca o pau. E a gente vai tentando sempre ouvir os dois lados. Agora, em Bragança hoje em dia está difícil ouvir os dois lados, porque você procura, o pessoal fala, não, depois a gente vê, deixa para lá, depois a gente conversa. Agora, existe a pressão. Às vezes tentam calar através de processos, às vezes através de ligação, às vezes. Mas, com o tempo, como eu estou desde 1992 atuando nisso, eu sou radialista há 21 anos, então já existe um pouco mais de respeito. O pessoal às vezes pensa assim, puxa, nós vamos brigar com o Cláudio? Vamos, mas vamos preparados porque a briga vai ser boa. E outra, não é o Cláudio é, digamos, uma parte desse grupo todo, não é? Lá nós temos a Rádio FM 102, que hoje tem uma audiência realmente muito forte aqui em Bragança.